Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós vamos fazer então o último dos dogmas, que é o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Assunção, só para nós lembrarmos o que é, quando a Nossa Senhora foi elevada ao céu. Mas para chegar nesse dogma da Assunção, primeiro a Igreja teve lá nos primórdios que fazer com que todos crescem que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Essa foi a primeira briga da Igreja lá nos primórdios dela, porque muita gente não queria aceitar que Jesus era Deus, Filho de Deus. Tanto é que o Nestor, que era o patriarca de Constantinopla, ele era um dos que achava que Maria só era mãe de Jesus. Isso. Então, como Jesus, aí ficou comprovado, ficou aceito que Jesus era Deus, e aí então vem o primeiro dogma, que Maria, mãe de Deus. Jesus era Deus, Maria, mãe de Deus. Então todos os outros dogmas dependem desse primeiro, de nós cremos que Maria é mãe de Deus por ser mãe de Jesus, que é Deus. Depois vem então a virgindade perpétua, isenta do pecado original, que nós vimos na semana passada. E hoje então assunta ao céu. E por que a Igreja crê que Maria foi assunta ao céu, foi elevada ao céu? Uma distinção que nós temos que saber: Jesus subiu ao céu, foi a ascensão de Jesus, subiu sozinho, pelas forças dele, ele era Deus, sozinho ele subiu ao céu. Os apóstolos viram ele subindo. Nossa Senhora é diferente. Nossa Senhora, ela foi carregada ao céu. Ela foi levada ao céu. Levada por quem? Com certeza não se sabe, mas nós cremos que ela foi levada pelo seu próprio Filho, Jesus, e pelos anjos. Vocês lembram que quando nós vivíamos lá, a humanidade vivia lá no paraíso, a humanidade não morria, certo? Não morria. Por que não morria? Porque ela não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Isso, eu gosto quando vocês repetem assim. O salário do pecado é a morte. Maria pecou? Não. Ela deveria morrer então? Não. Ela não pecou. Ela foi livre do pecado original. Então ela já nasceu sem pecado. Durante toda a vida dela, ela não cometeu nenhum pecado. Isso tudo pela graça de Deus, certo? Nós, como humanos, praticamente não tem jeito e nós não temos alguns pecadinhos aí no dia a dia. Mas Maria era cheia de graça. Cheia de graça. Cheia de graça. Então ela não cometeu pecado nenhum. Já que o salário do pecado é a morte, como Maria não cometeu nenhum pecado, ela não deveria morrer. Mas será que ela morreu ou não morreu? Ela morreu aqui nessa terra ou não morreu? Eles tinham a festa da dormição lá no Oriente, né? No Oriente eles falam da dormição. Dormição é... Mas se nós formos pegar documentos da nossa igreja mesmo, tem a palavra dormição, e a palavra dormição é uma espécie de morte também, certo? Então o que a igreja crê? Maria morreu. Jesus morreu ou não morreu? Morreu, mas... Não. Primeira pergunta, Jesus morreu? Morreu. Para ele ressuscitar, ele não teria que ter morrido? Certo. Certo, né? Então Maria também morreu. Maria morreu e foi levada ao céu. Alguém sabe onde está o corpo de Maria aqui na terra? Não sabe. Não sabe, ninguém achou. Conta-se lá que os apóstolos souberam, aqueles que estavam longe souberam que Maria tinha morrido e eles quiseram ir visitar o túmulo de Nossa Senhora e não acharam nada lá, porque ela morreu. A igreja crê que ela morreu, mas ela foi elevada ao céu. Agora, para entrar no céu, podia entrar um corpo morto no céu? Pode entrar alguém morto no céu? Não, Jesus não teve que ressuscitar para entrar no céu? Sim. Jesus estava aqui como ser humano, 100% homem, 100% Deus.
Quando ele morreu, quando ele ressuscitou, aí é que ele foi para o céu. Então a igreja crê que Nossa Senhora morreu, foi elevada aos céus, e no céu só poderia entrar ressuscitada, mas aí já com um corpo diferente desse que nós temos aqui. Já seria o corpo glorioso, aquele corpo que nós vamos receber um dia na nossa ressurreição. Aquele corpo que Jesus recebeu quando ele ressuscitou, certo? Maria, então, como ela não teve pecado, era imaculada, ela não poderia sofrer a corrupção da carne. O que é a corrupção da carne? É nós morrer, ser enterrado e o corpo fica lá se corrompendo, os bichinhos lá, né? Acabando com o nosso corpo. Então ela não tinha pecado, ela era imaculada, mãe de Deus. Então esse corpo de Nossa Senhora não poderia receber a corrupção da carne. Então a igreja crê que ela morreu, sim, mas que ela foi levada aos céus, em corpo e alma. Mas para entrar no céu ela teria então que ter recebido esse corpo glorioso. Maria é a primeira e a mais perfeita imitadora de Jesus. Então aquilo que Jesus fez, Jesus é o perfeito dos perfeitos. Maria procurava seguir toda essa perfeição de Jesus. E para ela ser essa grande imitadora de Jesus, teria que acontecer com ela também a morte e a ressurreição. Aí a perfeição é a cópia, a imitação perfeita. Então ela morreu e a igreja acredita que ela, tendo morrido, ela foi elevada aos céus. A carne que Jesus tinha aqui nessa terra, ele recebeu de quem? O corpo humano que ele tinha aqui, ele recebeu de quem? Maria, né? De Maria, a mãe dele, certo? Então a carne de Jesus era a mesma carne de Maria, de Nossa Senhora. E poderia ficar se corrompendo aqui a mesma carne de Deus, a mesma carne de Jesus ficar aqui se corrompendo? Em hipótese alguma, né? Leila, por favor. A Leila vai ler então aqui quando que foi promulgado esse dogma da Assunção de Nossa Senhora. Pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma dignamente revelado, que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminando o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Está na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus. É o 1º de novembro de 1950. Então aqui ele diz claramente, né, que Maria morreu e foi assunta ao céu. Vamos pensar como no último dogma que nós falamos, a igreja inventou de onde isso? Não, a igreja não inventou. A igreja desde sempre, lá da época dos apóstolos, já acreditava nisso. A igreja do Oriente, ela já se falava na dormição de Nossa Senhora. Dormição vem a ser a mesma coisa, que Nossa Senhora morreu ali e foi levada aos céus. Então isso já vem do tempo apostólico, mas em 1950 é que foi se transformado em dogma, tá? Com a difícil comprovação pela Bíblia. Então na Bíblia não tem isso escrito com essas palavras, que Maria morreu e foi levada ao céu. Então com essa difícil comprovação, o Papa Pio XII, ele se baseou na tradição e na doutrina dos Santos Padres. A doutrina dos Santos Padres são aqueles primeiros, lá da época de Jesus, 1º século, 2º século, até o 4º século, são os Santos Padres, aqueles que acabaram consolidando toda a doutrina da Igreja Católica. Então aquilo que eles pensavam lá se consolidou agora em 1950 com esse dogma da Assunção de Nossa Senhora. Essa dormição, que o seu Moacir aqui adiantou a dormição, que eu tinha a dormição por último aqui. Então essa dormição de Nossa Senhora
era uma morte já celebrada na Igreja do Oriente. Tá? Vocês sabem que a Igreja Católica não é só romana, né? Todos sabem? Sim, não é sim. só romana. Então, a Igreja Católica tem a romana, que é a principal, e tem a Igreja Católica com os ritos orientais, tá? Com todas, praticamente, com as mesmas crenças. E a dormição lá no Oriente já era celebrada já desde o início. Tá? Só para nós ficar tudo bem claro na nossa cabeça aqui. Nossa Senhora é deusa? Não. Ela faz milagres? Não. Quem é que faz É milagres? Jesus, seu filho. Mas ela é Intercessor. intercessora. Os nossos irmãos protestantes vivem nos acusando que nós elevamos Nossa Senhora, adoramos Nossa Senhora como deusa. Não é verdade. Tem alguns católicos que até fazem isso, mas é por falta de formação, de conhecimento. Nossa Senhora não é deusa. Ela faz como ela fez lá nas bodas de Canaã, fazei tudo que ele vos disser. E como ela é mãe, ele não tem coragem de dizer não para ela, certo? Então Nossa Senhora não é deusa, mas a igreja nos diz assim: Deus está aqui no topo de todas as coisas, Deus trino, abaixo de Deus vem Nossa Senhora. Depois é que vem os anjos, e lá embaixo que estamos nós ainda, mas que um dia vamos chegar mais a pertinho, né? Mas abaixo de Deus, Nossa Senhora, ainda acima dos anjos, porque ela se propôs a ser a mãe de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.